existe uma diferença sutil e decisiva entre quem sabe e quem consegue dar forma ao que sabe. Muitos acumulam conhecimento ao longo da vida e isso sim traz muitos resultados e trouxe inclusive crescimento. Mas nós sentimos que existe algo mais. Eu sinto e tenho certeza que você também sente. Quando o conhecimento encontra direção, ele deixa de exigir esforço e passa a gerar mais impacto. É quando você sai do fazer sempre, fazer constante, fazer todo dia e entra num lugar mais estratégico, mais intencional, mais consistente. É quando, porque saber só por si não sustenta e você descobre tudo isso. E aí sim, entra em um lugar que faz toda a diferença. Pode sim ter mais clareza, pode sim ter mais organização, pode sim ter mais consciência e pode sim ter mais intenção. Crescimento inevitável não vem de quando você sabe ou do quanto você sabe, vem do quanto você consegue transformar o que sabe em algo que o outro reconhece, o outro acessa e muitas vezes, por que não, o outro paga dando muito valor pelo seu saber, pelo seu conhecimento, sem você se perder de quem é. Eu sou Chay Carione, aqui é o Pode Sim, e é exatamente isso que eu faço. Entrevisto empreendedores, especialistas, profissionais com muito conhecimento, com muito repertório, com muita bagagem e que já estão transformando o seu conhecimento em impacto. Eu transformo esse conhecimento em método e o método em algo vivo, em algo que cresce, expande e gera mais resultado para todos. Um espaço para quem está pronto para dar o próximo passo. E hoje, a minha convidada deste episódio do Pode Sim, versão 2026, é a Camila Stewart, uma mulher que está há mais de 14 anos transformando a autoridade visual em algo muito maior por meio da fotografia. Camila, seja muito bem-vinda, muito feliz de ter você aqui, minha mentorada, né? É verdade. Minha irmã de fé, minha querida, minha amiga, uma mulher que tem uma trajetória incrível na fotografia, na maternidade, em muitas profissões, né? Eu sempre digo, inclusive nesse livro aqui, ó, no Mudança Estratégica, eu falo assim, você não começa do zero. Você começa de tudo que você já carrega. E começando por aí, eu quero te perguntar um pouquinho sobre a tua história e também já quero emendar com uma pergunta que é: em que momento dessa trajetória tão bonita você entendeu que a fotografia podia ser profissão, podia ser posicionamento, podia ser algo maior, autoridade, inclusive, além do talento que você já tinha desde cedo? Primeiramente, quero te agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui contigo, até porque tu já falou, né? Eu já te escolhi como minha mentora de negócios. E é um prazer estar aqui nesse podcast teu. Prazer é nosso te ouvir, te conhecer. Inclusive, já diz as tuas redes sociais, porque a gente já tem que começar combinando assim, ó. Você já segue o Pode Sim, já acompanha no YouTube, no Spotify, mas também já imediatamente começa a acompanhar os nossos convidados aqui do podcast, porque o Pode Sim traz muito conhecimento além de continuidade. Pode me acompanhar lá no Instagram, no @Camila Stuart Foto. Foto, F-O-T-O, brasileiro mesmo. Boa, muito bom. Fala aí, Camila, como é que você começou? Qual é a tua profissão? Me conta um pouquinho da tua vida mesmo. Fica Tá. bem à vontade, que aqui é um bate-papo nosso. Vou abrir contando ali antes da fotografia, então só pra gente Ótimo. contextualizar, né? Eu sou formada em jornalismo, e lá pela quinta fase, se eu não me engano, quarta fase da faculdade, eu conheci o fotojornalismo. E aí, era uma cadeira da faculdade que eu me dava muito bem desde o começo. A gente teve introdução ao jornalismo, jornalismo 1, fotojornalismo 1, fotojornalismo 2. Não, introdução à fotografia, fotojornalismo 1, fotojornalismo 2. Se eu não me engano, teve o 3 também. Acho que foram 2 semestres, assim. Boa aluna, hein? Eu lembro até do tema. Eu amava. Fotografia era um assunto, assim, que eu sempre tirei 10. Eu era aluna nota 10, assim. Então, ali eu me encantei pela fotografia mesmo. E aí, só que como eu era jornalista, então eu comecei trabalhando com assessoria de imprensa, né? Primeiro, e aí já passando um pouquinho, né? Para não contar tudo da minha vida, né? Mas logo que eu tava, na época, em 2016, se eu não me engano, eu
Não, foi 2015 para 2016, eu estava saindo do Figueirense, que eu era assessora de imprensa do Figueirense. Acho que foi em 2015, que daí eu anunciei para o meu chefe que eu queria sair da assessoria de imprensa, né? E aí, nessa época, eu queria engravidar da Heloísa, foi em 2014, 2015 ali, que daí eu queria engravidar da Elo. E aí eu falei, olha, Ronaldo, eu preciso que tu me mande embora, né? Preciso do teu apoio porque eu preciso caminhar sozinha agora, só para contextualizar. Enquanto eu trabalhava com assessoria de imprensa, eu já trabalhava com fotografia, porque eu me formei na faculdade em 2010. E aí, dali para frente, eu já comecei a trabalhar com fotografia. Mas como freelancer, assim? Não, já comecei. No trabalho mesmo. Porque daí eu fiz um curso especializado em fotografia de família, de gestante, Mas já de tinha bebê. o teu estúdio? Não tinha. Ah, tá. Aí eu fotografava ao ar livre, né? As gestantes, todos. Eu fazia de tudo, né? Aquele fotógrafo de início que faz de tudo. Cobertura infantil, de aniversário infantil. Fazia de tudo um pouco. E os recém-nascidos eu fotografava dentro do meu apartamento, no quartinho que era da Heloísa, né? Antes dela nascer. E aí foi aonde poxa, a gente vai ter neném, então esse quartinho já não vai dar mais para fazer os ensaios ali. Acho que tá na hora de eu caminhar sozinha e eu realmente fazer aquilo que me enche os olhos, assim, né? Que eu gosto mesmo, que eu sinto prazer. Eu gostava do jornalismo, mas a fotografia foi ganhando cada vez mais espaço no meu coração, assim. E aí, eu conversando com meu marido... E na faculdade de jornalismo, assim, eles não têm um lado, assim, do fotógrafo? Porque aqui eu te perguntei sobre você entender que a fotografia realmente é uma profissão muito valorosa, enfim. Mas a faculdade não te atrapalhou nisso? Não. Tá. Não. A faculdade, na verdade, ele só ensina o básico da fotografia. Eu tive que caminhar sozinha. Sim. Durante todos esses anos, eu tive que correr atrás, sobre... Eu digo assim, que o fotógrafo, ele não é só fotógrafo, né? Não, lógico. Então, eu tive que galgar muito, assim. Pesquisar muito, fazer muitos cursos, de tudo que tu possa imaginar, assim, para eu poder chegar onde eu cheguei hoje. E aí veio a Heloísa. E aí veio a E Heloísa. veio o estúdio. Abriu o estúdio no ano que ela nasceu. Foi uma loucurinha básica. Mas foi tudo planejado, né? Eu e meu marido, a gente sempre planejou. Nós somos cristãos, como você sabe. A gente participa da mesma igreja, para você que não sabe. E eu e o Antônio, a gente sempre fez tudo muito bem planejadinho, a nossa vida, nossos planos. Então, a gente resolveu, não, agora tá na hora da gente sair, de tu sair de lá. Porque eu ia querer amamentar, ia querer fazer as coisas tudo direitinho com a minha filha, né? Sim. E aí, eu fui bem sincera, Ronaldo, que era o meu chefe na época, eu vou precisar sair quantas vezes for preciso. Então, eu não quero te atrapalhar, eu quero ser mãe direito e também quero ser a profissional que eu... Direito, né? Direito, né? Então, ali eu sabia que, respondendo a tua pergunta, eu sabia que eu caminhando sozinha, indo para o empreendedorismo, eu conseguiria ter o meu espaço, né? Fazer o meu horário e avançar muito mais do que eu ali como CLT, né, Como gente? CLT. Então, você fez uma transição de carreira de CLT para o empreendedorismo junto com a maternidade. A maternidade é um grande impulso, né, para o empreendedorismo brasileiro, das mulheres em si, acho que mundial até, posso falar, porque tem essa questão do ajuste do horário, da liberdade. Muito, né? Muito importante. É muito importante, mas ao mesmo tempo a gente acaba, quando vê, trabalhando bem mais. Bem mais, mas como eu não sou nada preguiçosa, então, assim, pra mim, isso nunca foi um problema. Tá. Isso pra mim, eu sou bem elétrica, assim, bem agitada, então... Eu acho que não é nenhuma questão de preguiça, né? Eu acho que é uma questão da tua personalidade. Você é realmente uma pessoa bem ativa, bem dinâmica, bem envolvente, assim, e consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, bem feito. Sim, e eu acho que a parte do empreendedorismo já tá na minha veia. Então, eu cresci, o meu pai é empreendedor, ele é, né, dono da própria empresa, ele é empresário, né? E eu cresci ouvindo isso do meu pai: vocês não vão ser empregados, vocês vão ser donos das suas empresas. E hoje, eu e todos os meus irmãos, todos nós somos empresários. Muito bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nesses
últimos 14 anos, né, empreendendo. Você está 14 anos praticamente empreendendo no mercado de 10, 12 anos empreendendo. Quanto que tá, Heloísa? Esse ano vai fazer 10 anos que eu abri o estúdio. Mas desde antes como a fotografia. Então, 10 anos como empresária, empreendendo, muita gente nova entrando no mercado. Acho que além de muitos novos profissionais, e a gente vê que o conhecimento é uma coisa que se tornou muito acessível para todo mundo, né? Eu também fiz faculdade, você fez faculdade, mas hoje em dia a gente sabe que um curso, as pessoas já são profissionais. Eu lembro que eu fiz um curso de coach, teve uma época que todo mundo foi fazer coach, todo mundo era coach de um final de semana, o que está tudo bem, né? Então, essa entrada massiva, assim, no mercado de novos profissionais, isso te atrapalhou, isso te impulsionou, você com essa tua energia alta, como é que você se manteve? Como é que você conseguiu permanecer, não só permanecer, mas crescer, porque você cresceu o teu posicionamento nesses últimos 14 anos. Sim. Conta um pouquinho sobre as tuas escolhas com essa mudança. Olha, nunca me assustou o mercado, porque eu sempre pensei que há espaço para todo mundo, né? Até desde aquele que está começando até aquele que sabe muito. E também, o que não me fez parar foi sempre em busca de sempre mais conhecimento, sempre mais. Eu sempre fui inquieta. Então, até, inclusive, na época da pandemia, foi uma das minhas viradas de chave, porque eu estava ganhando neném, mesmo ganhando neném, eu engravidei na pandemia, ganhei o meu bebê com Covid, e foi bem transtorno, mas, ao mesmo tempo, eu curti aquele momento em casa, fazendo cursos online, mas foi até, inclusive, uma das viradas de chave em relação ao meu posicionamento, porque eu fiz alguns cursos. Eu fiz um curso voltado bem para fotografia, depois eu fiz um outro curso para posicionamento, então eu nunca parei. E isso, o mercado nunca me assustou, o crescimento do mercado, né? Nunca me assustou porque eu nunca parei. Eu sempre busquei mais. E deixa eu te perguntar uma coisa aqui, ó. Quando a gente pensa em fotografia, e aí juntando já com autoridade, com posicionamento, a imagem é muito mais do que a imagem, né? Uma imagem, ela comunica muito. Nós somos, inclusive, na maioria, muito mais visuais. Então, essa imagem, uma boa imagem, uma boa fotografia, um bom posicionamento, um bom jogo de imagens numa rede social ou num canal de ponto de contato com o cliente, ou às vezes num catálogo, enfim, vende mais mesmo ou é desnecessário? Meu Deus, Chay, tu não tem noção. Eu vou responder a tua pergunta com uma outra pergunta. Fala. Quando tu vais procurar um profissional na internet, por exemplo, né? Não tô falando nos outros canais aí que tu citou, mas na internet, no Instagram, por exemplo. Quando tu vai procurar, sei lá, um dermatologista, o que tu olha primeiro? A gente olha a imagem, né? A imagem da pessoa. Da né? pessoa. Então, assim, ó, quando tu procura alguém... Você queria que eu dissesse que você olha a pele da dermatologista, né? Não, pior é que não, era a imagem. A imagem, porque assim, eu dei o exemplo aqui da dermatologista, né? Mas poderia ser um advogado, poderia ser um consultor de imagem, ou poderia ser um professor pro teu filho. Até um professor, né? Até na hora de contratação, contratação, né? Até na hora da contratação. Então, assim, a primeira coisa que a gente olha, vai rolando ali no feed, vai vendo várias bolinhas ali de rostinhos, né? A primeira coisa que tu vai olhar é a imagem da pessoa. Então, estudos revelam que a gente leva milésimos de segundos para julgar ali, né? Para tomar uma decisão. Então, bater o olho na pessoa, se tu não gostou, se tu não olhou, não gostou daquilo que tu olhou, tu não vai se sentir seguro para contratar aquela pessoa. Então, com certeza, a imagem da pessoa conta muito. Conta. E assim, como a gente, falando de julgamento, pega muita gente com vergonha de tirar foto, que nunca tirou foto e que precisa trabalhar muito além da imagem, muito além da postura, muito além da técnica, trabalhar também um pouco do emocional, do psicológico. Conta um pouquinho pra gente. Meu Quebrando Deus. aqui o nosso script. O que mais acontece, na verdade, é difícil vir alguém que seja bom de postura, de, assim, seguro, se sente seguro quando já chega. Todo mundo, eu já recebo a pessoa sabendo que eu vou ter que trabalhar, fazendo com que ela se sinta à vontade durante o ensaio. Então, a primeira coisa que eu faço durante o ensaio, que eu recebo a pessoa, é tirar o peso da performance, né?
Então, a pessoa já chega preocupada, elas mesmas já chegam lá no estúdio falando, ai, eu não sei fotografar, eu não sei fazer pose, tu me ensina, tu me fala o que que eu tenho que fazer. E é a primeira coisa que eu falo para elas, olha, fica tranquila, eu vou te direcionar o tempo inteiro. Na verdade, ela já sabe isso antes de chegar no estúdio, porque antes de começar realmente o ensaio, antes de ela chegar ao estúdio, eu já faço todo um preparo, eu converso com ela antes, eu monto um briefing para ela saber o que vai acontecer durante o ensaio. Então tem todo um planejamento para que ela chegue lá no estúdio já se sentindo um pouco mais segura, mas ainda assim elas chegam lá no estúdio, ai, tensas assim, né? Ai, meu Deus, Sim. como é que vai ser? Será que eu vou ficar bem? Confiança é um dos elementos bem primordiais do teu método de trabalho, né? Sim. Você começa já você tem um método de Uhum. pré-fotografia, onde você passa a conhecer, analisar. Conta um pouquinho. Nós, numa reunião de mentoria, a gente olhou muito para o teu método. Foi uma tarde em que a gente desenhou início, meio, fim, porque é muito simples para quem faz há muito tempo o que a Uhum. gente faz. Uhum. Mas como que a gente embala isso, mostra para o cliente, para que o cliente perceba valor e acompanhe todo o passo a passo de um método, nós desenhamos isso e ali eu percebi o quanto você realmente se envolve em cada etapa, né, do teu cliente. E tem alguns casos, inclusive, que você fica dias estudando, pensando. Inclusive, eu te perguntei um dia, o que que te faz perder o sono? Às vezes, dependendo do ensaio, eu perco o sono enquanto não veio uma coisa nova, diferente para eu fazer com aquele cliente. Isso é muito teu, mas ao mesmo tempo é algo que muitas pessoas já têm vontade de aprender contigo, né? Me conta um pouquinho do teu método, desse teu jeito, e aí a gente já vai falar também sobre o quanto você já vem inspirando algumas pessoas com o teu trabalho, com o teu jeito de fazer, que dá sempre muito certo em diferentes nichos, inclusive. Mas me fala um pouquinho do teu método, dessa confiança. Então, a primeira coisa que eu faço quando a pessoa chega até mim depois que a gente fecha ali, né? A pessoa fecha uma data comigo, já tá tudo certo. E aí eu mando um briefing para ela, que é nada mais é do que um questionário com várias perguntas. E ali eu vou entender em que momento que ela tá, o que que ela espera do ensaio, como que ela se vê no momento atual e como que ela se vê lá na frente, aonde que ela quer chegar. Então, tudo isso vai fazer com que eu entenda, porque assim, hoje eu respeito as pessoas, o momento de correria das pessoas, né? A vida é muito corrida. Então, eu poderia marcar uma reunião no estúdio para conversar, para falar sobre, mas hoje em dia não funciona mais, Não. né? Então, assim, eu preparei, por isso que eu criei esse método. Eu fiz um briefing. E ali tem muitas perguntas, às vezes até as pessoas falam, nossa, Camila, quanta pergunta, mas, gente, é necessário. Porque a partir daquelas perguntas às vezes a pessoa não responde muito bem uma pergunta e aquilo ali já falta para eu planejar um detalhezinho lá do ensaio, sabe? Então, o ensaio, a partir daquele briefing que ela vai me responder, eu consigo planejar quais são as roupas, eu consigo inclusive dar uma consultoria para ela de que roupa que ela vai utilizar no dia do ensaio, quais são as cores, as melhores cores que ela vai utilizar. Eu vou pensar daí na iluminação que eu vou utilizar em cada ambiente, qual é a iluminação que conversa melhor com a autoridade que ela quer transmitir, né? Com a imagem que ela quer transmitir. Vou pensar no ambiente, vou pensar nas poses, nos ângulos que eu vou utilizar com ela, apesar de que na hora do ensaio eu também já vou testando vários ângulos para ver qual que é o melhor dela, né? Para extrair o melhor da pessoa. Então, tudo isso eu penso. E aí, por isso que eu passo dias e dias pensando, porque às vezes aconteceu um tempo atrás com um cliente meu, que eu fiquei, eu acho que um mês pensando no ensaio dele, porque ele me trouxe tantas informações, assim, valiosas naquele questionário, que eu senti que eu precisava fazer algo bem estratégico. Então, quanto mais o cliente souber o que ele quer e o que ele pretende com aquelas imagens, não é só saber aonde que ele quer chegar, não é só saber qual é a imagem que ele quer transmitir, mas também o que ele quer transmitir mesmo, né, na imagem. Tu sabes que o que tu tá me falando, assim, é uma coisa que me trouxe como que fica autêntica as tuas fotos, né? Cada uma é diferente da outra, porque também tem a técnica,
tem o estilo do fotógrafo, porque a gente vê muito assim, tem a técnica, a experiência, né, o traquejo, aquele já faço de olhos fechados, né, porque o tempo vai nos dando muito isso e a gente tem que cuidar às vezes para não se tornar arrogante em relação a isso, porque a gente vai passando o tempo. Mas ao mesmo tempo, eu vejo que fica todo mundo muito igual. Você está nos trazendo aqui que é um método autoral teu, em que tem algumas etapas de processo mesmo, que dá para facilitar, dá para escalar, inclusive isso, mas que cada um fica com uma cara diferente. E sabe por quê? Tem algo que eu acredito demais, assim. Quanto melhor a nossa entrega, melhor a nossa venda, é quanto melhor a gente escuta o cliente. Isso. E não quanto melhor a gente impõe o nosso jeito, a nossa autoridade. Cada ser humano é único. Cada um está vivendo um momento de vida único. Então, de repente, você vai fazer um corporativo com 7 executivos de um grande banco. Vamos imaginar assim, eu sou de banco, vim de banco. Então, vai fazer 7 executivos, 7 diretores. São 7 diretores do mesmo banco, mas cada um está num momento de vida diferente, mesmo estando no mesmo cargo. E escutar isso, mas não só escutar, porque tem muita gente que faz o briefing, mas não traduz o briefing. Hoje em dia, provavelmente você já deve ser chamada para ensinar os fotógrafos também, os profissionais que já têm técnica, que muitas vezes já tem o cliente, mas que ainda não tem um posicionamento e muito menos um método de venda, de entrega, que traga paz e pix para eles. Eu vejo que você está construindo aí daqui a pouquinho uma mentoria para isso, para essas pessoas. Eu sou um pouco mais ousada, eu queria que você atendesse muita gente, mas você quer escolher, né? Você quer escolher aí um número especial de fotógrafos e de profissionais para realmente ser o teu grande case de sucesso. Muito provavelmente ainda esse ano você lança essa mentoria. E eu vejo o quanto de ouro, de tesouro você tem ali para entregar. Até porque, eu vou te fazer uma pergunta agora, que a maioria dos fotógrafos passam, que deve ser o maior medo de todo mundo, que é assim, ó, qual que é o erro mais comum do cliente quando ele quer parecer profissional? E ele quer parecer muitas vezes aquilo que ele não é, né? Ele quer mudar uma imagem, depois chega aquela imagem, ele nem usa, porque ele não se enxerga naquelas fotos. Então, qual que é o maior, ou qual é o erro mais comum de quem quer parecer profissional? Olha, o erro mais comum é justamente copiar, né? Pegar referência. Vamos supor, a pessoa me contrata e vem com várias referências. Ai, eu gostei dessas referências, achei lindo. Mas a pessoa olha para aquelas referências, olhando a pose, olhando a roupa que ela tá, ela não lembra de que ela precisa olhar para ela mesma. Porque ali dentro existe história, existe uma identidade, né? Então, por que que eu faço ela responder esse questionário? Justamente para fazer ela pensar, porque muitas vezes quando a pessoa chega até mim, ela não se tocou que ela precisa olhar para dentro primeiro. Então, o grande lance do meu método é esse, é fazer a pessoa pensar primeiro nela. Porque não é simplesmente só marcar um ensaio fotográfico. Ela precisa pensar no que ela quer com aquele ensaio. Eu não vou só simplesmente entregar fotos bonitas para ela, fotos elegantes, simplesmente para ela usar nas redes sociais. Ela precisa ter a segurança de que ela vai utilizar aquelas imagens e saber como que ela vai utilizar aquelas imagens. Uma dica que eu sempre dou para os meus clientes quando a gente fez o ensaio e a gente está na mesa e eles estão organizando as coisas para ir embora, sempre, elas falam, ai meu Deus, Camila, e agora como é que vai ser para eu escolher as fotos? Vai ser difícil. E eu falo, olha, a dica que eu dou é sempre pensar como que tu vais utilizar essas fotos. Então, na hora de selecionar, já imagina se tu tiveres uma pessoa que trabalha contigo de marketing, né? Ou se ela mesma faz, eu sempre incentivo essa pessoa, esse profissional, a olhar para aquelas fotos já com um objetivo final, né? Como que ela vai utilizar aquela imagem, sabe? Então, claro que tem uma imagem que a gente faz para perfil. Isso aí vale ouro, né? É. Porque assim, a gente acaba tirando um monte de foto linda, aí escolhe umas que ficaram ótimas. Isso. E aí na hora não de pode usar... nem postar. Tem umas que a gente não pode nem postar, porque ficou ali um estilo que não é o meu, mas que eu me adorei, né? E essa já é uma consultoria, inclusive, de como usar o trabalho. Porque eu digo assim, ó, resultado, ele aparece quando o nosso cliente tem resultado. Justamente. E eu não consigo entregar algo genérico.
não faz parte de mim, assim. Então, por isso que eu acho que eu me destaquei no mercado de imagem estratégica, sabe, Chay? Uhum. Porque eu não consigo entregar um ensaio igual ao outro. Não consigo tratar todos iguais, sabe? Ah, eu vou fazer essa pose porque funciona com todo mundo. Não dá. Eu faço algo bem estratégico, de acordo com o que a pessoa realmente precisa, vai utilizar, né? E também ela vai se ver naquela foto, né? Vai se reconhecer naquela foto. Mas e a tua marca, né? Agora eu vou fazer uma pergunta provocativa, porque muitos fotógrafos, muitos artistas, muitos profissionais, assim, ó, não, replica, para que a pessoa olhe, ah, essa é a Camila Stewart, ah, essa é a Chay Carione, né? A nossa marca, ela tá impressa no nosso trabalho. Eu não faço isso também. Cada cliente, eu tenho um método para tudo, mas, por exemplo, cada livro tem uma cara diferente, né? Cada evento eu faço algumas séries de algumas coisas, mas eu gosto de novidade. E eu acredito que a minha marca está no resultado do meu cliente. Se aquele cliente está diferente, o que que foi? Ah, passou pela Chay. Uhum. Ah, aquele cliente está ganhando dinheiro com o que ele sabe. Ah, passou pela Chay. Mas não que sai todo mundo igual, Isso. né? Uhum. Então, a tua marca, o teu posicionamento nasce a partir daí também. Uhum. Concorda Sim, comigo? com certeza. E aí, e tá tudo bem para Tá tudo você bem, não tá ótimo. ficar fazendo aquele copia e cola também de tipo, ah, essa é a Camila Essa não Stewart. sou eu, copia e Eu cola também não não. sou eu. Mas a gente demora mais para aparecer, para crescer, você não percebe? Porque É, tem muita gente que vai lá e faz isso e acaba, às vezes, se destacando, só que eu acho que é meio que um voo de galinha, assim, né? Voa alto, cai. porque assim, chega uma hora que a pessoa não. É difícil sustentar, né? Uma coisa o tempo Isso. todo, sempre a mesma coisa. Então, eu sempre fui incomodada com entregar sempre a mesma coisa. Não dá, pra mim, não faz parte da minha identidade, do meu eu, assim, bem interior mesmo, sabe? E ao longo do tempo, tu conseguiu organizar isso para também não te dar muito trabalho. Sim, Porque uma com coisa certeza. é o que você consegue fazer, porque tu É. tens um ritmo diferente, você é uma pessoa produtiva, você tem alta produtividade, Uhum, consequentemente tem alta performance, uhum, né? Você consegue administrar muito bem o teu tempo, organizar muito bem a tua casa, uhum. as tuas outras os outros compromissos que você tem, e ao mesmo tempo, uma das coisas que você mais me surpreendeu é o tempo que você leva para entregar as fotos, né? Você edita muito rápido Aham. as fotos, porque eu sempre digo assim, quem é bom da captação, muitas vezes não é bom na edição. Não, e não é nem o ser bom, é o quem gosta da captação, não gosta da edição. Quem é rápido na captação. E você não, você faz os dois, gosta dos dois e Uhum. é rápida nos dois. E isso, como é que funciona? É que assim, Chay, eu criei um método. Como eu tenho muitas coisas para fazer sempre, né? Tenho muitos afazeres, muitos compromissos, então eu precisei criar um método para mim mesma, né? Que eu pudesse agilizar isso. Então, um segredo meu, que eu vou revelar aqui, é que eu consigo fazer. Eu saio do estúdio com a foto praticamente pronta. Eu não preciso fazer muitas coisas na edição. Entendi. Então, assim, ó, a minha foto é pra, se eu sair de lá, a pessoa falar pra mim assim, ó, Camila, mas eu preciso hoje dessa imagem. Eu consigo. Porque a foto praticamente tá ali pronta. Eu só vou tratar, basicamente, ali um pouquinho do cenário, ali, tirar algumas coisas nas laterais que precisam da foto, dar uma limpada na foto. E a pele. Mas hoje em dia, né, eu sempre incentivo o meu cliente a ter a edição mais natural possível, né? Ótimo. Porque, sinceramente, pra mim, eu não gosto daquelas edições que a pessoa parece Que não é ela. que não é ela. É. Que não é Ou ela. plastificada, assim, né? É. Aquela imagem muito. Isso aí um grande aprendizado e as pessoas não aprendem assim, né? Elas aprendem a ter trabalho depois. É. Muito bom. Mas a edição, inclusive isso eu aprendi na faculdade, que a edição ela é para ti, para dar um toque especial, né? Mas tu precisa ser bom o É, suficiente para deixar a imagem pronta, é. né? Com certeza. Agora vamos falar um pouquinho desses teus afazeres, né? Desse monte de coisa que tens para fazer. Fala um pouquinho dos teus filhos, fala um pouquinho do quanto a tua família, né? O quanto impacta hoje no teu trabalho. Conta pra gente um pouco mais a Camila, esse rostinho assim de menina e é um mulherão, né? Uma mulher gigante aí que carrega muitas coisas boas. Conta um pouquinho disso, como é que é o impacto da tua família no teu trabalho, que brilha teu olho quando você fala, para a gente também inspirar aqui o empreendedorismo de um jeito que pode sim, a gente pode sim ter uma vida que a gente escolhe ter.
É ou não Sim, é? é verdade. Dá para fazer. Eu sou mãe, né, de 2 filhos. Sou casada. Eu sou mãe da Heloísa, que tem 10 anos, vai fazer 10 anos agora em maio, e do Henrique, que tem 5 anos. E, inclusive, fui mãe na pandemia, né, como eu falei. Então, eles sempre impactaram, né, nas minhas escolhas. Inclusive, o estúdio nasceu quando a Heloísa, como eu falei, quando a Heloísa nasceu, né? Então, eu abri o estúdio quando a Heloísa nasceu, então tudo sempre impactou ali na fotografia também. Até porque eu comecei na fotografia na área de família, de gestante, de recém-nascido. Então, quando eu estava me tornando mãe, eu fui crescendo junto, tanto como mãe, como na fotografia, né? Então, todo esse olhar como mãe também me deixou mais sensível, para olhar as gestantes de forma mais sensível, saber o que, que elas estão sentindo, que os hormônios deixam a gente bem louca, né? Então, com certeza, a maternidade me deixou muito mais sensível na fotografia também, sabe? Na minha carreira. Que louco isso, né? Você É. saiu lá de uma assessoria de imprensa, de um time de futebol, não é? Totalmente grosseiro, né? Grosseiro. Aquela É, coisa que a gente já imagina assim, ó, muito masculino, né? é, Muito uma força masculina, uma energia masculina muito forte, justamente impulsionada pela maternidade, pela família, uhum, e aí aproveitou e mergulhou nesse universo do recém-nascido, inclusive. A foto do é, recém-nascido eu não fiz dos meus filhos, me arrependi de não ter feito, porque já fiz foto deles, mas eu não fiz aquela, né? Aquela, como é que chama? Newborn, né? é o Que, ensaio newborn. que eles parecem umas coisinhas assim, tão pequenininho. E você fazia ou faz aqueles, Faço. né? Faz ainda com alguns detalhes. E ali você realmente fez uma volta, né? Um Uhum, 180 uhum, aqui. Como é que é a Camila, que trabalhava lá no Figueirense, devia ser muito mais acelerada, uhum. muito mais uá, É. e a Camila né, fotografando o bebezinho que tem que estar na posezinha. Conta um pouquinho desse vulcão que tem aí dentro. Eu me transformei. A minha mãe, inclusive, fala: Nossa, como a Camila me surpreendeu. Porque realmente eu me transformei. Eu era um furacão, literalmente. Hoje eu ainda sou bem agitada, né? Como eu te falei, mas eu tive. A maternidade, ela faz isso, né? Ela faz tu puxar um pouquinho o freio de mão e começar a olhar a vida de uma outra forma. Né? Então, tu começa a botar prioridades na tua vida que antes tu vivia do jeito que tu queria e fazia tudo a hora que tu queria, né? Então, eu realmente mudei muito por isso, porque comecei a ter que planejar muito bem a minha vida, né? Inclusive, principalmente em relação ao estúdio, eu tive que deixar um horário específico para. Porque eu sempre falei, né? Se eu decidir ser mãe, então eu quero ser mãe de verdade, né? Eu não quero dar para alguém cuidar. Então eu vou no período Você quer que exercer o papel de maternidade, de criar, de cuidar ali sim, o máximo de tempo que você que eu pudesse. posso, aham. Então, assim, ó, eu nunca quis delegar essa função, né, de mãe. Então, eu sempre quis estar muito mais presente do que eu, né, sempre o máximo possível, né? Então, o estúdio nunca me atrapalhou quanto a isso, né? Então, por isso que eu resolvi abrir o estúdio, porque eu consigo fazer esse jogo ali, né, de horários e eu e meu marido, a gente é muito parceiro para isso, então a gente tem um escritório do lado do outro, a gente trabalha de porta mesmo com o outro, então a gente sabia que se acontecesse alguma coisa, no dia que eu estivesse fotografando e algum deles precisasse da gente, o Antônio ficaria com eles e a gente ia revezando e, né, ia um passando pro outro, assim, na sala do. É interessante você trazer isso, porque a realidade da maternidade é muito diferente para muitas pessoas, né? Para É. muitas mulheres, enfim. Eu vivi alguns momentos, eu vou aproveitar o teu gancho, vou contar um pouquinho, momentos diferentes de maternidade, na minha identidade de mãe, tá? O meu primeiro filho, tá com 15 anos agora,
Eu também, tudo planejadinho, organizadinho, 1000 cursos, 1000 livros. Na época não tinha o Instagram, essas coisas, então tinha livros, umas bíblias Aham. assim de maternidade, curso de amamentação. O menino nasceu, eu queria desesperadamente voltar a trabalhar, porque eu era boa no meu trabalho. Eu não era. Hoje eu entendo isso, porque, na verdade, eu não era boa como mãe. Eu era boa como mãe, mas não era o meu universo onde eu estava confortável. Então, eu realmente voltei a trabalhar muito forte, tive uma alta performance no banco, e, ao mesmo tempo, o propósito da maternidade me puxou e eu tirei um período e fiquei um ano sem trabalhar, mas cuidando dele, enfim, e fazendo toda uma transição de carreira. Já no segundo filho, eu peguei mais leve comigo. E eu pegar mais leve comigo tornou tudo mais leve, sabe? Foi um outro momento da minha vida. Aí eu tive um momento de. Eu tô falando momentos assim de conflito da mulher em relação ao seu papel como mãe. A pandemia foi um outro momento de conflito, porque eu tinha uma opção. Eu tinha a opção de devolver o dinheiro dos meus clientes e voltar para casa e cuidar dos meus filhos, até porque os meus clientes estavam me enlouquecendo na pandemia. Eu tinha muitos clientes, todos com mentoria individual, todos empresários, todos num mundo em que nunca ninguém imaginou, né? E eu podia pegar, e eu sempre cobrei antecipado, então eu podia devolver o dinheiro deles, estava tudo certo, e voltar para casa e cuidar dos meus filhos. Ou eu podia entregar o que eu tinha combinado com todos eles, abraçar cada um deles, fazer eles passarem por tudo aquilo junto comigo e pagar boas professoras e bons cuidadores dos meus filhos. E eu fui por essa segunda opção. Eu cuidei dos meus clientes e deleguei os meus filhos na pandemia, o que foi uma escolha consciente minha, não é um inconsciente Uhum. nada, e que eu acredito que teve o seu sentido. Já em 2021, quando eu decidi mudar para uma casa e escrever o Guerreiras Dizem Sim, foi um momento de resgate do meu feminino. Foi quando eu fui curar, de certa forma, essa relação da Chay com o trabalho, da Chay com a mãe, como mulher, e nasceu o Guerreiras, que eu na época não imaginava que ia se tornar o sucesso que se tornou, né? Aí a partir do Guerreiras se tornou um movimento, inclusive, que a gente está aqui hoje por conta do Guerreiras Uhum. Dizem Sim, que é um livro que ficou best-seller. E ali também foi um novo momento de maternidade para mim, porque eu comecei a conviver com os meus filhos de um jeito diferente, porque eu estava diferente. Uhum. Eu estava mais curada como mulher. E eu posso te dizer que eu vivo hoje uma outra fase, que é a fase do pré-adolescente e do adolescente, né? Eles estão, onde eu estou numa fase de uma identidade de mãe restaurada pela fé, por Jesus Cristo. Uhum. Então, eu posso dizer assim eu vivi algumas etapas de maternidade, Uhum. inclusive a própria decepção comigo mesma de não ser aquela mãe perfeita que eu gostaria de ter sido dos livros, e a cura e o Uhum. perdão, né, por Uhum. não ter sido naquele momento. Mas sei que sou a melhor mãe que posso ser para eles, Claro. e eu amo ser mãe, eu acho que é o meu melhor papel. Inclusive, foi lá na igreja que eu escutei, é o único papel que é insubstituível, é o papel de mãe. Eu acho, Chay, só para complementar o que eu falei antes, e também com toda essa tua história, eu acredito que eu sempre fui segura nessa questão das minhas decisões em relação aos meus filhos e também a igreja, né? Porque eu sou diaconisa, meu marido é diácono, a gente sempre se doou bastante para a igreja, principalmente no início, quando a Sim, Heloísa nasceu, a gente cuidava de jovens. A gente estava no Arena Jovem, que é um culto de jovens lá da nossa igreja. Então, a gente estava muito ativo. Então, assim, foi um momento. Foram dois momentos também. A maternidade da Heloísa foi um momento que a gente tava a 1000 por hora, assim, em todos os sentidos, tanto na sim. igreja, como no nosso trabalho, como na maternidade mesmo. E também quando foi com o Henrique, também foi um outro momento totalmente diferente, porque pegou a pandemia, né? Então, são duas histórias completamente diferentes. E, e aí, como eu ia te falar, não, eu acho que essa questão de eu ser cristã sempre me deu muita base. Sim. Então, por isso que eu sempre fui muito segura em relação às nossas decisões como família, como trabalho, e saber dividir e colocar numa escadinha de prioridade, sabe? Então, a igreja nos ajudou muito nisso.
muito mesmo. Não, com certeza. Eu tô há 2 anos, Uhum. né? Eu digo que eu sou newborn. Eu tô há 15, então... Já é adolescente, já. Já é jovem. É. Deixa eu te dizer uma coisa. Pegando esse teu gancho, e a gente está quase indo para o final, sensibilidade, esse olhar artístico, esse alma, esse coração e perfeccionismo. Como é que a gente caminha os dois juntos nesse teu universo aí? Olha, a sensibilidade me ajuda a olhar cada pessoa como ela é, né? E a perceber o ambiente, a perceber como é que ela chega no ensaio, como é que eu vou lidar com ela durante o ensaio, se eu vou ser um pouquinho mais dinâmica ou se eu vou ser um pouquinho mais calma, se ela precisa de um pouco mais de cuidado, alinhamento ali na hora do ensaio, da pose, né? O perfeccionismo, eu acho que está em mim por eu, inclusive, ser cristã. Porque eu não sei nem se a palavra seria perfeccionismo, porque perfeccionista, né? Parece uma coisa pesada, assim, né? Uma Sim, palavra meio pesada. Mas, assim, é o bem feito. isso, bem feito, eu acho que é melhor. Porque, assim, eu, por ser cristã, a gente aprende na Bíblia. A Bíblia nos mostra que Deus fez tudo com perfeição, com ordem, com sabedoria. Então, eu, como filha de Deus, né, e uma seguidora de Cristo, eu sempre me cobrei muito. E entregar não menos do que a minha excelência, o meu melhor, sabe? Então, eu sempre fui muito perfeccionista por conta disso. Eu sempre, poxa, é a mesma coisa que tu tá num lugar com teu filho e o teu filho fazer uma vergonheira lá, sei lá, fazer alguma coisa que tu vai te passar vergonha. E aí a pessoa pergunta: quem é a mãe dessa criança? Quem é o pai dessa criança? Eu me sinto assim como filha de Deus, sabia? Aham, Porque, poxa, ela não é cristã? Como é que ela tá fazendo uma coisa meia boca desse jeito, sabe? aham. Então eu penso assim, poxa, eu preciso entregar nada mais, nada menos do que o meu melhor, né? Então eu busco sempre a excelência, sempre. Por isso que eu acho que o perfeccionismo tá na minha vida ali, sempre. Mas com sensibilidade. É. E eu sei que você traz a sensibilidade antes, porque até o que você está Uhum. trazendo é muito do teu coração, né? É. É de um coração cristão mesmo. Uhum. E pelo jeito, esse perfeccionismo é uma busca pelo melhor, mas que também não te prejudica Não. e não te traz mazelas, porque senão Sim. também o pai não ia gostar disso, Ah, não, né? com certeza não. Então, para a gente ir caminhando para o final, o que que você quer que as pessoas que vão fotografar com você, ou serem duas coisas, vou perguntar. O que que você quer que as pessoas que vão fotografar com você saiam de lá se sentindo? E aí depois eu quero que você me responda. Quando você pegar na mão de um profissional da tua área, como é que você quer que ele saia se sentindo depois que ele fizer uma mentoria com você? Primeiro, sobre a pessoa, né? Sobre o cliente, Sobre o né? cliente direto, Isso. né? Eu gostaria que... É uma responsabilidade enorme, né? No meu trabalho, porque a pessoa espera muito de mim. Então, eu gostaria que ela, primeiro, olhasse a foto, quando ela recebesse as fotos dela, ela se olhasse e se reconhecesse primeiro, né? E segundo, que eu gostaria que ela olhasse para aquela foto e conseguisse se projetar lá no futuro, naquele objetivo, naquele propósito que ela espera, né, chegar, naquele lugar que ela espera chegar. Então, além de ela se sentir maravilhosa, poderosa, se reconhecer, eu ainda quero que ela olhe para aquela imagem e fale: "Pô, eu sou capaz de chegar lá", sabe? Então, é uma grande responsabilidade. E Muito bom. sobre o profissional que tu falou, né? Se fizesse uma mentoria comigo, um curso, enfim, eu queria que ele se sentisse seguro, sabe? Ter certeza de que ele pode se destacar no mercado e de forma realmente segura, porque isso eu passei por isso, Chay. É muito difícil. Eu até sei lá, até metade da minha carreira, pelo menos, eu tô aí há 14 anos. Eu acho que até eu entrar nessa parte de imagem estratégica mesmo, que daí eu já estava bem segura, bem sabendo que eu realmente tenho capacidade de fazer. Eu passei muitas dúvidas, assim. Eu saía de casa, Chay, nervosíssima para fazer um ensaio. Todos os dias que tinha ensaio, eu saía me tremendo, porque a maternidade, inclusive, ensina isso, que uma criança, ela é muito... a gente não espera o que pode acontecer, né? Corajosa, né? Ela é corajosa, então, assim, não é nada muito previsível quando Ah, tu tá com uma sim. criança. Então, a maternidade me ensinou a ser adaptável.
Então, assim, eu tive que aprender e com a repetição traz isso, né? A autoridade, ela vem com a repetição, né? Sim. Com a consistência, com a repetição. Então, eu acho que isso me trouxe segurança. E eu gostaria que todo profissional, eu tenho certeza que os profissionais que precisam de uma mão para segurar, de uma mentoria ou de um curso, eu tenho certeza que eles estão procurando segurança, sabe? Ah, eu preciso me sentir segura daquilo que eu tô fazendo. Não só pela técnica, mas realmente agora, sabe, vestir a camisa e falar, não, eu sei do meu potencial, eu sei o que eu tô fazendo, sabe? Inclusive, antes da gente encerrar, eu fiz um ensaio na segunda-feira e eu perguntei pra minha cliente, o que que te trouxe aqui? Como é que tu me conheceu? Porque geralmente eu faço essa pergunta antes e eu tinha esquecido. E ela me falou, Camila, eu te conheci pelo Google. Botei lá como, eu te pesquisei como melhor fotógrafo de Floripa e veio o teu nome, te encontrei. E ali eu tinha certeza, quando eu abri o teu Instagram, olhei o teu perfil, olhei as tuas postagens, eu tinha certeza de que tu ia saber fazer o que eu precisava. Olha que bom. Então, de olhos fechados, eu te contratei. Que Ela falou legal. E pra não mim. te conhecia Não me conhecia, pelo Google. só pelo Google. Parabéns, parabéns, Camila, parabéns pela tua história, pelas mensagens que você trouxe, pela tua decisão de estar sempre crescendo, né, com um filho de 5 anos. Se essa mulher já voa, né, com uma criança aí, que o pequenininho dela tem 5 anos, imagina daqui a pouco, porque a partir de agora ele vai te dar muito tempo, tu vai ver sobre isso. Oh, E você que está aqui com a gente, eu quero que você entenda uma coisa. Na capa do Mudança Estratégica, Crescimento Inevitável, eu disse o seguinte: reposicione sua trajetória com clareza e transforme seu conhecimento em autoridade e resultado. Aqui dentro fala o seguinte: base firme não nasce da pressa, nasce da decisão de dar nome ao que se constrói. Nós escutamos aqui hoje a história da Camila Stewart, uma mulher muito guerreira também, muito determinada, muito apaixonada, apaixonada por Deus, apaixonada por ser uma filha amada de Jesus Cristo e que trouxe aqui seus valores para a mesa, trouxe a sua sensibilidade, trouxe a sua técnica, trouxe também os seus sonhos, sua visão de futuro. E ela, o que mais me impactou, e eu acho que o que mais deve impactar você é o transbordo, é a vontade de servir. A nossa profissão, aquilo que a gente é boa no que faz, aquilo que a gente está sempre aprendendo, buscando, entregando, se torna um propósito quando a gente entende que isso também é um servir. Não precisa parar na gente, transborda, vai além. Então, ela encerra falando, inclusive, o quanto ela quer passar de segurança daquilo que, quando ela precisou correr atrás sozinha. Você não precisa correr atrás sozinho. Te espero no próximo episódio, até porque você pode sim.